Olá, eu sou Marcelo Vieira, sou cirurgião oncológico e uma pergunta que sempre surge para mim é: quando indicar a linfadenectomia? Bom, hoje eu estava numa discussão com um grupo multidisciplinar de outro país, uns fellows que a gente acompanha, e essa foi uma das perguntas que mais foi levada em consideração no dia de hoje. Quando indicar a linfadenectomia? Bom, e a minha resposta sempre é baseado no histopatológico da paciente, por exemplo, na topografia da doença, e baseado em artigos científicos, a gente tem uma resposta para cada estadiamento da paciente. Então, quando a gente conversa, por exemplo, de tumores de colo de útero, por exemplo, de tumores de endométrio, a gente precisa colocar a paciente dentro de alguns critérios para a gente indicar ou não a linfadenectomia. Por exemplo, vamos levar em consideração o tumor de endométrio e um estadiamento cirúrgico. Isso também é extremamente importante, porque algumas vezes você vai fazer o estadiamento da patologia, algumas vezes você vai fazer uma cirurgia citorredutora. O que é isso? Você vai fazer uma ressecção das lesões existentes. Algumas vezes é uma lesão inicial, algumas vezes é uma recidiva de uma lesão. Então, quando nós estamos falando de câncer ginecológico, o mais importante é a gente colocar a paciente dentro de uma topografia e, baseado nisso, a gente precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, então, a gente tem um tumor de endométrio. A gente precisa saber a histologia desse tumor. Por quê? Porque a gente sabe que algumas histologias, o comportamento, a história natural da doença não leva, de princípio, a metástases em regiões linfonodais. Então, muitas das vezes, não precisa necessariamente realizar as linfadenectomias. E por que a gente tem sempre essa preocupação? Porque a linfadenectomia, tanto a pélvica quanto a paraórtica ou reto-peritoneal, ela é um ambiente mórbido para a paciente. Ela gera um procedimento que pode trazer a grandes complicações. Então, muitas das vezes, a gente troca a linfadenectomia ou a substitui por uma pesquisa do linfonodo sentinela, por exemplo. Então, basicamente, se nós pegarmos o estadiamento do tumor de endométrio, a gente sabe que é um estadiamento cirúrgico. A gente poderia colocar dentro dos critérios da Mayo Clinic, por exemplo, com grau de infiltração tumoral, o tipo histológico, se esse tumor desce ou não para o istmo e colo de útero, se esse tumor tem infiltração linfovascular, o tamanho tumoral, e se ela preenche alguns desses critérios, baseado no protocolo da sua instituição, guiado por algum guideline que pode ser tanto nacional quanto internacional, vai te levar a responder essa pergunta. Então, por exemplo, a gente tem os tumores de colo de útero de 2 a 4 centímetros. A gente considera sempre a realização da linfadenectomia pélvica. Mas aqueles tumores localmente avançados do colo de útero, a gente considera um estadiamento retroperitoneal, ou seja, uma linfadenectomia retroperitoneal. Nos tumores de ovário, são tumores que, se for para estadiamento, a gente pode ou não realizar a linfadenectomia pélvica e paraórtica. Agora, a gente tem estudos mais recentes mostrando até que a gente pode abortar o procedimento da linfadenectomia. Por exemplo, uma paciente que foi submetida a uma quimioterapia neoadjuvante e apresentava um tumor de ovário avançado e não apresentava linfonodos anteriormente. Então, a gente precisa sempre caracterizar, e como vocês viram nesse vídeo, é uma pergunta bastante complexa e geral, não levando em consideração a especificidade de cada tipo tumoral e de cada topografia. Então, eu acho que esse que é o conceito que deve ficar deste vídeo.